Olá, profissional de autopeças. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Beiran e esse é o ATM Cast, podcast feito para te manter atualizado sobre tudo o que acontece no nosso mercado, de forma que você tome posições mais rápidas nas suas ações e tenha uma melhor performance pessoal e profissional. O ATM é um oferecimento da GIB, que nesse ano nós completamos 45 anos de mercado, sempre respeitando o varejo de autopeças, ou seja, obedecendo a cadeia de fornecimento. Então a gente tem um orgulho muito grande disso e também somos merecedores do prêmio Empresa Amiga do Varejo, conferida pelo Cinco Peças, que é o sindicato que defende, que trabalha pela categoria do varejo de autopeças brasileiro. Hoje, nós estamos iniciando a nossa 5ª temporada e com um tema de absoluta relevância. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre gente. Gente que é simplesmente o maior ativo que uma empresa tem. Não é dinheiro, não é estoque, não é software, não é nada disso. O que é mais importante numa empresa é o seu time, ou seja, o seu time composto de gente. E para falar sobre gente, a nossa convidada de hoje é Stephanie Simões, que além de psicóloga, ela é a responsável pelo RH da GIB e que desde a sua entrada aqui na GIB ela tem feito um trabalho de forma a transformar a GIB, os nossos ambientes todos, num ambiente agradável para todos os colaboradores, para quem nos visita, para os nossos fornecedores, enfim, para transformar a empresa numa empresa com um ambiente mais gostoso de se conviver. Tá? Então, Stephanie, seja muito bem-vinda. Obrigada. Honrada por esse convite, Muito feliz em estar aqui, na verdade, por fazer parte do time, mas também por estar vindo aqui para falar justamente desse tema que é crucial para a gente, que é para falar tanto de saúde mental quanto falar de gente, Então, eu fico muito lisonjeada pelo convite. Nós que agradecemos a tua disponibilidade aí. É a primeira vez, Teu primeiro episódio aqui com a gente. Solo, sim. A gente já esteve aqui na mesma vez para falar com todo o time de liderança da empresa. É verdade, mas você é muito simpática e isso vai correr de uma maneira bem tranquila. Sem dúvida. Então, Stephanie, nós fizemos uma rapidinha outro dia, quando nós falávamos sobre a NR01, que era para ter entrado agora em maio, nesse mês passado, e foi postergado para maio de 2026. Sim. E isso foi muito bom para quem nos ouve, que a nossa audiência, a grande maioria, são varejos pequenos e médios, e muitas vezes falta orientação e, pelo que a gente sabe, isso pode causar grandes problemas quando a norma passar a valer definitivamente. Queria que você falasse um pouco a respeito do que é a NR1 para quem não conhece. Sim. Bom, a NR1 ela já faz parte hoje sobre quando a gente fala de risco ocupacionais. Então, existe legislação sobre isso, trabalhista ou do próprio governo, para justamente proteger o trabalhador sobre alguns riscos de fatores contra a própria vida deles, uma condição de trabalho rentável, algumas regulamentações como ASUS, diversas para você justamente fazer com que você dê uma condição melhor de trabalho para a pessoa e você esteja regulamentado junto com as normativas do governo a respeito do Ministério do Trabalho. Uhum. E entrou agora dentro de uma regra nova, justamente para você fazer um mapeamento de riscos psicossociais, que é onde entra a nova regra aí da NR01, Uhum. que, por novidade ou não está entrando em vigor, iria entrar em vigor agora com a gente, e aí por um movimento gigantesco aí de empresário, de sindicatos, que se posicionaram justamente porque o medo de ser atuado pelo governo e justamente não estar preparado para poder fazer a aplicação e conseguir receber uma fiscalização de repente, caso aconteça de bater na porta da empresa, Uhum. Mas o curioso é que essa normativa, ela foi registrada, teve o seu primeiro registro em 2022. Então, há em torno de uns 2, 3 anos atrás, a gente já havia aí sinalizado pelo Ministério a possibilidade de ser incluso
justamente algum plano de conscientização de saúde mental dentro das empresas. É que aí a gente não deu essa devida atenção. Quando eu falo a gente, eu me coloco aí no grupo de empresa, né? Agora, falando como psicóloga, né? Eu fico muito feliz com essa normativa. Né? Não nego que isso me alegra, porque a gente vê, não tem como hoje se esbarrar em alguém que não passe, não tem alguma situação mínima ali que trate de saúde mental ou passe com algum risco justamente sobre a própria saúde. Isso dentro da empresa, isso na própria casa, enfim, por questões pessoais. Então, todo mundo está vulnerável a isso. Então, isso não é uma exclusividade de um âmbito profissional. Isso envolve hoje sobre a vida do ser humano. Nós falávamos outro dia, né, Stephanie, nós dois lá na minha sala, sobre o crescimento desses problemas emocionais pós-pandemia. Cresceram os casos, né, de afastamento por questões emocionais nas empresas, aumentou consideravelmente. Consideravelmente 3 vezes mais do que era antes. Foi alarmante. Do ano passado, de 2023 para 2024, houve um aumento de 68% dos casos de afastamento por motivo de saúde mental. Né? Fala de esse afastamento por empresa porque é quando a pessoa gera uma incapacidade de trabalho. Mas o curioso é que não dá para a gente mencionar problemas justamente de saúde mental só por um motivo de afastamento. Né? Porque o controle que o Ministério faz ou que o governo faz é um indicador. Isso é um indicador de alguém que está apto a trabalho. Mas se você fala de alguém que faz um trabalho autônomo, alguém que ainda não está ali em atividade de trabalho, as questões emocionais hoje, ela está muito em alta. E aí, infelizmente, ainda é um tabu quando você fala de terapia, de medicação, de você cuidar ali, de fato, da tua saúde mental. Então, sim, foi bem alarmante. Da pandemia para cá, houve um estouro. Para você ter ideia, o último indicador revelado de ranking aí de afastamentos pelo Ministério, a gente está falando aí de quase 500 mil de pessoas afastadas no ano de 2024 por motivo de saúde mental. Então, é agravante, sim. Né? Então, precisamos dar atenção. Não é só por conta de uma regra. É que eu falo isso, aqui é a psicóloga falando, não é só o RH de uma empresa dizendo. A gente precisa promover a saúde mental, não é só ficar com medo de uma fiscalização dentro da empresa que você pode ser atuado, você pode ser multado, ou medo aí de ser punido porque você não está olhando para a gente. Né? E muitas vezes o problema que esse profissional tem, ele é oriundo de situações externas à empresa. Né? Pode ser na vida pessoal, amorosa, enfim, ele pode estar enfrentando algum desgaste pessoal, emocional, e ele acaba vindo para a empresa, e é na empresa que se manifestam essas deficiências. Né? Então, eu concordo com você, embora seja um problema para o empresário resolver, é uma questão de suma importância quando a gente pensa, né, na qualidade de vida e, como a gente falou no início do episódio, nós vamos falar sobre gente hoje. E gente que não está emocionalmente bem não produz, sofre e cria problemas, não para si próprio, como também para a empresa. Né? Aí a gente também falava aquele dia, Stephanie, na possibilidade disso virar movimentar ainda mais a indústria de reclamações trabalhistas, porque qualquer colaborador vai poder, orientado pelos advogados, eu diria pelos maus advogados por aí, esses maus advogados vão convencer aquele funcionário que quer entrar com uma ação trabalhista eventual por uma outra razão, não por problemas emocionais, e esses advogados poderão caçar pelo em ovo, ou seja, convencer aquele reclamante que não tem nenhum problema emocional a apresentá-los, porque isso vai dar valor à causa. Isso é uma polêmica. A gente tem que olhar isso de fato como uma polêmica, porque é muito subjetivo. É aquilo que você falou, a pessoa ela pode ter um problema, ter desenvolvido e desencadeado um problema emocional que não foi exatamente causado dentro da empresa, mas pode ter se acentuado lá dentro. Por isso que é importante a gente se proteger. Né? Se você vai pesquisar, enfim, pesquisei muito sobre isso, de cursos, o que de fato vão investigar o Ministério, uma fiscalização bate na empresa, o que ela vai olhar, nem eles têm tão claro a maneira de como mapear
esses riscos ou o possível culpa da empresa dentro de um contexto desse. Então, sim, isso pode gerar assim, um problema para a empresa, pode gerar assim, um nível maior de reclamação trabalhista, porque entra numa norma, é uma regra, mas ela não é quantitativa. Você não tem como fazer uma mensuração exata. Você não tem como provar de forma objetiva que a empresa em si não teve uma responsabilidade sobre aquilo. Mas é uma avaliação subjetiva. É alguém que olha e conceitualmente considera de acordo com a percepção da pessoa ou não se a empresa de fato ofereceu aquele risco ou não. Por isso que tem, sim, algumas dicas de como a gente consegue prevenir e se resguardar de situações como essa. Tem alguns casos que a pessoa, assim, consegue comprovar. Então, se ela tem testemunha de um ambiente, por exemplo, de uma liderança tóxica que xingava em público, que fazia algum tipo de exposição, a pessoa ela tem prova, ela tem alguém, ela gravou, acabou. Você está com uma prova em mãos e isso, o assédio moral entra assim como um fator agravante caso a pessoa ela vai com a reclamação trabalhista por prejuízo de saúde mental. Isso é um dos fatores, né? E Stephanie, como, assim, nossa empresa, né, você que nos ouve aí, nós completamos 45 anos, repetindo, e então a gente passou várias fases, né? A gente começou lá atrás com poucos colaboradores, né, há 45 anos atrás, e viemos crescendo e implementando formas de trabalho, metodologia de trabalho, processos de trabalho, até chegar nos dias de hoje. Hoje a gente tem um RH, né, que você lidera muito bem, um trabalho muito bem feito, e a gente notou um nível de problemas a gente sentiu drasticamente cair o nível de problemas, né? Mas a nossa audiência, repito, é composta por empresas pequenas e médias, né? Como essas empresas podem se antever situações onde elas possam ser prejudicadas? Então, vamos lá. Acredito que eu falo aqui com o nosso querido público, que é justamente o lojista, que é aquilo que você falou. A condição, às vezes, de trabalho, a forma de você conseguir investir num estudo desse, num profissional que consiga ali, de fato, regularizar ali toda uma condição de ambiente de trabalho, o investimento ele acaba sendo um pouco mais alto, né? Mas, de a grosso modo, assim, o arroz e feijão que tem que ser feito. Então, uma das coisas que pode, de fato, acentuar o teu problema aí, uma possível investigação é carga horária. Então, isso implica também na qualidade de vida daquele teu colaborador. Então, a excessiva carga horária, essa é uma pessoa que ela, todos os dias, ela abre, ela fecha a tua loja, que ela fica 14 horas dentro da loja, de segunda a sábado, ou de domingo a domingo, sem pausa, sem descanso, enfim. Né? Ela não tem um horário de trabalho ordenado. Isso te pode gerar um grande indicador. Então, você regularizar isso. Stephanie, mas eu acho que eu vou ter que contratar mais funcionário para conseguir dar conta do recado. Talvez faça tuas contas, se programe ali financeiramente para daqui. Você tem até o ano que vem para poder se programar com isso. Então, se for o caso, aumente ali o teu quadro para você conseguir dar uma folga ou fazer com que ele trabalhe dentro do horário ali comum dele, que geralmente de loja, que é do comércio, é 44 horas semanais. A gente está falando aí de 8 horas diárias de trabalho com a pausa para o almoço, por exemplo. Então, regulariza o horário do teu time. É importante isso. Aí vem aquelas polêmicas, né? Mas é um funcionário de muita confiança, ele sempre trabalhou comigo há muitos anos, então ele não vai fazer nada comigo, né? Então, cuidado com esse cenário também. É melhor você se precaver em quais sentidos, né? Se a pessoa ela sai, não sei como é que ela vai sair, se ela vai sair contente, feliz, com raiva. Você não sabe se é uma necessidade financeira que pode bater a porta dessa pessoa. Enfim, os motivos ela vai ter na faca e o queijo na mão para conseguir tirar uma grana extra aí de você, se for uma necessidade ou se ela achar que de fato é conveniente. E principalmente se ela for consultar um daqueles maus advogados que nós falamos há pouco. Com certeza, né? Vai induzir, vai colher material ali. Então, é um prato cheio isso para uma ação trabalhista. Não só por honorários, mas também por questão dessa nova regra dentro da NR01. Então, é um dos fatores, né? Outros casos que é muito comum hoje, e de fato isso vem se mapeando, se você tem gente que faz a mesma coisa e ganha salários diferentes. Isso é tido como discriminação. Principalmente quando envolve entre homem e mulher. Também, principalmente se for mulher, é um prato cheio também ali para
para algum tipo de ação. Então, tem gente que faz exatamente a mesma coisa no teu trabalho. Ali, você tem gente na loja que é balconista, atende cliente da mesma maneira, tem o mesmo tempo de casa. Não tem por que você pagar diferente para a pessoa. Tá? Mas no caso, você citou bem, né? No caso de balconistas, com certeza o empresário, ele paga um salário e mais uma variação que é comissão por performance, né? Isso não entra no caso, vamos dizer, aquele que performa melhor pode ganhar melhor. Não entra no caso, mas você toma um ponto bem importante. Tem que estar muito claro se você dá para a pessoa algum tipo de remuneração variável. Então, ela tem a regra para uma pessoa é a mesma para outra. Então, igual, a gente tem os nossos vendedores aqui. A política de comissionamento para eles é igual. Tá. Então, isso é muito claro e definido. Ninguém vai ganhar mais ou menos se vender aqui, mais. né, para o ouvinte saber, nós temos remunerações extremamente variáveis. Variáveis. Né? Nós temos vendedores que ganham 5, 6, até 10 vezes mais que outros. Mas a regra é clara. Todo mundo tem um salário base, né, tem uma remuneração base, e aí percentual sobre performance. Então, é claro, aquele é meritocracia pura. Aquele que performa melhor, ganha melhor. Né? Então, isso está dentro... Claríssimo, está correto, mas aquilo que você falou bem, a regra é clara e é a mesma para todo mundo. Eu não sei se numa loja pequena existem essas regras. Essa é importante. E outra coisa, né, Stephanie, a gente tem uma empresa que faz aquelas empresas que são especialistas em medicina... SESMIT, isso, nós temos também. Que tem o SESMIT, que SESMIT. Isso, que você faz ali uma avaliação, é uma empresa especialista, que ela vem e faz a avaliação e ela mapeia a sua empresa sobre riscos ocupacionais. Então, ela vai tirar para você um lado de PCMSO, PPR, GRO, que são regulamentos baseados na NR1, junto ao governo, que vai fazer mapeamento para ver que risco ocupacional que tem a empresa. E o que tipo de regulamento que ela tem que ter. Então, vamos supor, não sei se tem fabricantes também nos escutando aqui. Provavelmente dentro da fábrica existe algum tipo de ISO aplicada que ele tem que ser ali certificado para poder funcionar bem. Porque, se tem algum EPI que você tem que fornecer para aquele funcionário, ele está no maquinário, então aquela máquina oferece algum tipo de risco para ele, sei lá, risco auditivo. Você pode dar um EPI para a parte de proteção auricular. É um dos pontos também. Mas a tua prática, na real, você tem que fazer uma manutenção naquela máquina ou trocá-la, porque se ela oferece um risco de ruído geral da empresa. Esse tipo de regulamentação, uma empresa dessa, ela vai mapear esse tipo de riscos. E também mapeia agora, tem que ter algum tipo de profissional especializado, ou a partir de agora, eu vi esse movimento muito forte no mercado. Depois, isso que eu achei curioso, depois que a regra ela foi adiada, eu vi muitas vagas aí sendo divulgadas a respeito de contratar psicólogos para fazer esse mapeamento de risco psicossocial dentro das empresas, e aí é dentro de uma empresa de saúde ocupacional. Então, nem toda loja vai ter vinculada a uma. Se você estiver vinculado a uma, você pode exigir aí dessa empresa que te faz essa cobertura. Olha, você tem alguém que faça esse mapeamento? Eu quero que seja aplicado na empresa. Eu quero fazer... Porque você tem uma empresa especializada com isso e com metodologia para fazer mapeamento. Nem todo mundo precisa de um psicólogo dentro da empresa. Né? Então, alguns casos, depende, pode acontecer. Então... Vamos supor, né? Outros fatores que são variantes aí também de risco, como eu falei, uma remuneração clara, as discriminações, a diferença de salário para um para o outro por preferência, então cuidado com isso. Isso já envolve a parte de gestão. Né? Quando eu entrei na GBI, uma das coisas que a gente vem fazendo ainda para arrumar a casa é ter muito claro ali as atividades exercidas. O que você exerce, se você tem excesso de trabalho ou não tem, se você desenvolve um papel de acordo com o que você ganha, com o cargo que você tem. Esse mapeamento é fundamental dentro de uma empresa. Claro que eu entendo que no meio de um lojista, você deve ter pouquíssimo funcionário. Então, você não tem necessidade de você fazer um grande trabalho como esse. Mas se é balconista que vai atender, é balconista que vai atender. É o teu balconista que mexe no caixa? É a mesma pessoa que faz isso? Ah, mas é de confiança. Mas como uma loja pequena, ela vai ter que criar processo para tudo isso. Imagina que quem está nos ouvindo tem uma loja com 3 colaboradores. Porque uma coisa, a gente tem essa empresa que presta serviço para a gente, a gente vai auditado a gente é periodicamente, né? Isso nos defende, isso nos dá argumento para uma eventual reclamação trabalhista, bem como proporciona um ambiente mais seguro
para todo mundo, ok. Mas quem está nos ouvindo aí, a grande maioria, Stephanie, uma empresa com 3 funcionários, ela vai ter que contratar uma empresa para fazer essa qualificação, essa orientação? Ó, geralmente... Porque o contador dessa empresa provavelmente não vai fazer isso. Não vai. Geralmente, se você registra o seu funcionário, ele tem que fazer um exame chamado exame admissional. Que ele faz numa clínica de saúde ocupacional. Sim. Ele não faz num hospital, algo assim. Tá. Então, algum vínculo ali a loja ou a rede de loja ela deve ter, se ela registra o funcionário dela. Então, faz tudo isso certinho. Porque quando uma pessoa que ela tem um funcionário CLT, para ele entrar, faz parte do processo admissional, você tem o documento de ASO ali, que ele está apto ao trabalho. Quando você vai demitir alguém também, ele tem que fazer o exame para falar que ele estava apto para ser desligado. Senão, qualquer processo trabalhista vem e você tem que fazer a reintegração dele. Então, o médico do trabalho avalia se aquela pessoa tinha condição ou não. Então, indiretamente ou não, ou com pouco contato ou não, ela já tem ali alguma empresa de saúde ocupacional vinculada a ela. Então, ela pode fazer esse mapeamento. Mas, como eu disse, tem coisas que você consegue se prevenir e precaver, né? Me chama muita atenção aqui de crachá na mesa, né? Não estou falando mais enquanto RH. Foi justamente o desespero dos empresários, das empresas, dos sindicatos, quando estava chegando o anúncio da ANR, aplicar o risco ocupacional da parte de saúde mental, não foi de hoje. A empresa não está sabendo agora. Mas o movimento foi tão desesperador. E ali, assim, foi um entendimento que eu tive. Meu insight foi, essas empresas não sabem ou não conhecem bem como cuidar de gente. É um dos pontos. Ou não sabe como proteger, ou não está com uma importância tão elevada de entender e falar, peraí, como é que eu vou conseguir ali cuidar por aquilo que você falou? É gente. Como é que a gente cuida? Como é que eu vou cuidar e proteger não só a empresa, mas também oferecer um ambiente de trabalho um pouco mais de qualidade para aquela pessoa. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Se você cuida, se você tem, às vezes, uma pessoa dentro da loja, que, como eu falei, há muitos anos, ou é você o próprio empresário ali, o dono, que tua tratativa ali com o outro é ríspida, que você chama a atenção na frente dos outros, que você cobra de forma muito excessiva e não dá condições para aquela pessoa entregar aquele trabalho. Isso já é o risco. Então, tem como você se precaver de alguns riscos, né? É só você olhando direito para a gestão do trabalho, da loja. Então, não precisa ter uma grande empresa para fazer uma grande consultoria, para aplicar processo complexo dentro da loja, que ela tem que funcionar. O trabalho tem que fluir. A gente entende isso. Não precisa complicar o que já pode, de repente, ser mais complexo. Você está falando que você quer vender tua peça, você quer gerar o dinheiro dentro da tua loja, você quer ter a do teu cliente, é isso que você quer fazer. É só isso. Então, ter este cuidado sobre o clima da tua loja é crucial. Quando você for contratar alguém e você deixar muito claro que tipo de trabalho aquela pessoa vai exercer lá dentro, é crucial também. Então, já vi isso em outros lugares. Eu contratei alguém para poder vender peça, vamos supor. Mas você não falou para ela, quando você estava contratando, que ela ia ter que fazer também liberação de dinheiro no caixa. E tem gente que se sente desconfortável com isso. Uma dupla função aí. Dupla função. Pronto, você já tem um passivo trabalhista. Então, já tem um passivo trabalhista por natureza ali, por desvio de função. E aí, um acréscimo, se a pessoa ela se sente constrangida ou coagida por fazer aquele trabalho que ela não queria, que envolve dinheiro, ela tem medo de ser prejudicada. 2 em 1. Então, os riscos que você tem hoje do âmbito emocional, eles são vinculados, são complementares a outras coisas que já tem dentro da ANR. Sim. Então, por isso que é só uma extensão da ANR em alguns pontos, para serem mapeados. Então, hoje, se a gente fosse falar de ranking dos motivos de afastamentos que a gente tem mapeados hoje, que causa incapacidade de trabalho. Em top Você está falando 5, isso na GB ou... Empresa, total. geral. Assim, graças a Deus, hoje, a GB, ela, do tempo pelo menos que eu estou aqui, a gente nunca teve nenhum afastamento por motivo de saúde mental. Então, foi porque machucou, precisou fazer algum tipo de cirurgia, enfim, por motivo de saúde, mas por motivo, sim, de saúde mental, graças a Deus aqui, pelo menos o tempo que eu estou, esses 2 anos, a gente nunca teve. Né? Afastamento e incapacidade aí por motivo de INSS. Então, isso não houve. Mas é interessante a gente olhar para isso, porque a revista Novo Meio, inclusive, divulgou isso no mês passado, que eu achei incrível. Foi um texto muito bem elaborado, inclusive, pela editora, que o meio do varejo ele está praticamente no ranking
do time com os colaboradores com alto risco de afastamento por motivo de saúde mental, por conta do excesso de pressão. Você pode dar Carga horária de trabalho carga horária longa. de trabalho. A grande maioria das lojas trabalham aos sábados. Não, nada, nenhum problema trabalhar ao sábado. Sim, sim. Desde que esteja no plano de compensação de horário, né? De horário daquela pessoa. Algumas metas que são inalcançáveis. Então, você tem que pensar nisso também. Então, você tem que trabalhar com meta? Tem que trabalhar com meta. É um vendedor. Aquilo faz parte do trabalho dele. Aí, onde tem as atividades muito claras. O trabalho dele faz parte de ter uma meta. Ele tem que atingir um resultado. Você precisa, o empresário precisa disso. A loja precisa disso, né? Ou uma distribuidora precisa disso. Sim. O varejo precisa disso. Então, tem isso. Outro fator que está fora do controle da loja, ou da gente que, inclusive, também trabalha isso com esse tipo de público, que é o cliente. Algum tipo de desconforto ali com o cliente ele é ríspido, se ele maltrata. Que eu acredito que, do nosso, pelo menos que eu vejo, tem muita parceria dos vendedores com os clientes. Isso é muito positivo. Na GB a gente não passa, né? Porque a gente atende o varejo sempre é o pessoal de um nível de educação maior. Agora, o nosso cliente, varejo, ele atende mecânico e atende consumidor final. E muitas vezes pode pegar um mecânico ignorante ou despreparado, ou emocionalmente abalado por conta de uma peça que deu defeito, e aquilo gera um eventual bate-boca. Então, a loja tem responsabilidade nisso? Ela não tem responsabilidade sobre o comportamento direto desse cliente, porque é um tipo de coisa que não está sob o controle dele. Mas o que você gera dentro da loja de descompressão dessa carga de estresse? São coisas nesse sentido que você precisa pensar enquanto lojista. Então, você não responde pelo comportamento do seu cliente, mas como você pode gerenciar o estresse dentro da tua loja, você tem como gerenciar. Ou isso está sobre a sua responsabilidade. Você vê, né, meu amigo? Você pequeno comerciante aí, problemas à vista. Você vai ter que implementar aí regras, normas, né, processos, para que você evite problemas maiores lá na frente. E aí eu repito, né? Já era para estar funcionando agora. Então, você já poderia, eventualmente, receber uma fiscalização aí na sua loja e você não tinha nada preparado. Agora, nós teremos esse ano para estarmos preparados, que só vai começar a ter fiscalização acerca da NR01 em maio de 2026. Você tem esse tempo para pensar. Mas é como a Stephanie falou, no nosso dia a dia isso já está intrínseco, porque vou contar um caso pessoal da GIB, né? Nós, como não é novidade para ninguém e a gente não esconde, nós passamos os nossos piores momentos da pandemia para cá. Né? Em 45 anos de empresa, esses últimos 5 anos foram especialmente os mais desafiadores e os mais difíceis para nós. E a Stephanie foi contratada no meio da pandemia, quando naquele momento nós tínhamos algumas ações trabalhistas, ou melhor, várias ações trabalhistas, inclusive algumas delas por assédio moral. Nós tivemos, quando eu reassumi a empresa, nós não vamos entrar nesse detalhe, que senão precisa de outro podcast, né? Mas em janeiro de 2022, quando eu reassumi a empresa, que eu tinha um sócio que cuidava, que era o CEO da empresa, né? Quando eu reassumi a empresa, nós tínhamos só em ações com pedido de danos morais, né? 7 ações. Que nós fomos resolvendo uma a uma, fomos fazendo acordo e resolvemos. Porque as pessoas, quando saíam daqui, se sentiam prejudicadas pela maneira que eram dispensadas, mas sempre era o trato. Né? E nós tivemos alguns casos em especial, ou melhor, todos os casos, os colaboradores que entraram com esse tipo de ação, eles entraram todos usando o mesmo advogado que usava, então, como é que chama aquele negócio? Tem um termo legal aí que o advogado usava como dizendo, nós já ganhamos essa causa aqui. Esqueço agora o termo. Você lembra o que é, Jorge? Jurisprudência. Né? Porque aquele próprio advogado já tinha ganho uma ou duas ações contra a GIB. Isso fortalece ele por os mesmos motivos. Exatamente. Sim. Então, nós tínhamos 7 em andamento e por várias outras razões.
né? Reclamação trabalhista, toda empresa tem, e quanto maior o número de colaboradores você tenha, maior é a possibilidade de você ter, né? Mas eu vou encher agora a bola da Stephanie, né? Após a entrada dela, que tem 2 anos, é isso? 2 anos. Quantas ações nós temos trabalhistas hoje? Hoje, uma em andamento. Uma em andamento e nenhum deles foi por motivo de assédio. Te garanto assédio moral, né? Que nós... Nenhum deles. Então, assim, você falou muito bem sobre a possibilidade. Você tem a possibilidade de você ter. Se você se precave sobre todos os riscos, a chance de você ir ou de acontecer alguma situação como essa e ser baixíssimo a tua indenização é um fato. Então, por isso que é importante você se prevenir. Então, não tenha medo, né? Nesse caso em específico sobre saúde mental, acho que vale ter um cuidado de olhar sobre você cuidar bem da pessoa que está lá. Então, as pessoas... A gente fala muito isso aqui. Você passa muito maior parte do teu tempo na empresa. Então, que seja agradável o lugar que você trabalha. Uma extensão da sua casa, né? Tem que ser agradável. Então, nem encher na bola da GB, assim, aqui a gente trabalha com meta, como você falou. São anos desafiadores que a gente vem passando, né? Vai falar que os nossos vendedores não passam, querendo ou não, por pressão? Claro que passa. Passa por pressão. Mas existe uma gestão mais humanizada que colabora, que ajuda sobre a carga de tensão que, querendo ou não, tem sobre eles. E isso, não estou falando que não é, digamos assim, desafiador do cenário deles. É desafiador. Eles têm meta? Eles têm meta, com toda certeza. Mas eles se sentem amparados de alguma maneira ali e a empresa, ela é muito transparente quando ele dá com os desafios que ela tem, que são além da possibilidade de performance ou não performance daquele vendedor. Então, isso favorece com esse ambiente colaborativo, com toda certeza, mas isso faz parte da cultura. E é outro ponto que eu queria entrar. É muito mais... eu tenho uma loja que tem 3 vendedores, ou tem 3 pessoas. Ela tem uma cultura. Então, ali na tua loja tem... Mesmo que o empresário não saiba, existe uma cultura. E outro ponto importante, você pode ter uma cultura silenciosa lá dentro, que foge, inclusive, com o princípio que você, lojista, dono de loja, tem. Então, é importante você estar perto para saber o que está rolando ali no meio do teu time. O que o teu time pensa a respeito de você, Pensa a respeito líder. de você, líder, exato. Quem lidera a sua loja também é importante. Então, às vezes... Você lidera por medo ou por respeito, né? Seu time tem medo ou tem respeito de você? Você quer saber de uma coisa? Se alguém tem medo de sair de férias... Isso é importante. Se alguém tem medo de sair de férias porque se volta, não sabe se vai ter o lugar dele garantido ou não. E a pessoa tem medo de se ausentar, ela tem medo de descansar. Porque aquele ambiente de trabalho, para ela, é inseguro. E isso gera uma carga de tensão maior. Está sendo dito isso? Não. É uma meta de trabalho que você deu a mais para aquela pessoa? Não. Mas, espera aí, para ela é um ambiente estável. Então, ela não se sente segura ali para trabalhar. E aí vem outros costumes quando a gente tem. A gente também é um ponto de a gente entrar a falar sobre as gerações que estão no mercado hoje. Querendo ou não, está desde Baby Boomer até agora a geração Alpha entrando no mercado, né? E o comportamento que se tem de mercado hoje sobre o pensamento de trabalho, as novas gerações que vêm surgindo aí, a geração Z e a geração Alpha, ela está mudando, fazendo uma revolução completa sobre como a gente enxerga e se relaciona com o trabalho. Se fosse falar sobre, de fato, um tipo de transtorno que é gerado pelo trabalho, por ambiente de trabalho ou pela carga de trabalho, que é o burnout. Ele é o principal motivo ou o fator principal de afastamento de trabalho? Não. Não é ele. Mas outros fatores podem potencializar esse afastamento? Pode. Tá. Então, o burnout ele é causado, de fato, assim, e isso tem como ser classificado, tem como ser mapeado. Tem esse tipo de indicador aí quando a gente fala de afastamento, né? Mas essa pessoa que tem uma exaustão de trabalho, uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de responsabilidade. Então, pode acontecer também no lojista. Você olha e fala, nossa, o Joãozinho ali é muito dedicado. O Joãozinho ali é muito competente. O Joãozinho ali, você pode dar qualquer coisa para ele que ele vai fazer. Cuidado, que você pode estar sobrecarregando uma pessoa muito boa.
Até por ele ser bom, você Até vai, por ele vai ser bom exagerando demais. nas Sabe, tarefas. sabe Né? o que você faz? Você descompensa de alguém, de repente, ele tá a autoeficiência dele está acobertando ali uma pessoa possivelmente incompetente dentro da tua loja. Faz todo sentido. E aí você vai fazer o quê? Tu sobrecarrega aquela pessoa que é muito boa e você não olha para uma pessoa que, de repente, você tem que fazer uma troca ali, ou ao contrário. Você não está gerindo bem aquela pessoa porque alguém está sobrepondo a atividade. Uhum. E aí você não está gerenciando. E aí a tua liderança, ela está muito acomodada. Uhum. Você pode ser o dono da loja, você pode ter ali um subgerente, um supervisor, um responsável da loja que vê o time. Então tem alguém ali, ó, que está indo trabalhar e o que a gente fala é que está querendo causar a própria demissão silenciosa ali. Ele está gerando um encargo para você ali. Mas você está sobrepondo a atividade de alguém. De repente, esse Joãozinho começa a ficar não tão atento mais ao trabalho dele. Uhum. Começa a ficar esquecido. Ele pode dar uma peça errada para alguém. Ele pode emitir uma nota errada. Ele pode fazer uma cobrança errada. Ele pode não ter a mesma velocidade para estocar as tuas peças. Você vai falar, pô, o que está acontecendo com o Joãozinho? Tá desmotivado? Não quer mais trabalhar com a gente? Aí você começa a achar o problema no Joãozinho. Mas, na verdade, ali, ele está sendo teu bode expiatório de uma mal gerência sua. Sim. E aí você pode causar o adoecimento dele. É. Então, cuidado também com fatores assim. Então, vejo... Eu me coloco, né, Stephanie, na posição do nosso ouvinte varejo, que tem lá N atribuições, né, como pagar os boletos, como administrar a empresa, como lidar com questões diversas, e o aluguel que o proprietário do imóvel quer aumentar, e o contrato que está vencendo, entre outras várias nuances aí, especialmente essas variações econômicas aí que estão acontecendo ultimamente, né? E que afeta diretamente o Diretamente microempresário. o microempresário. Então, assim, além de tudo, você que nos ouve aí vai ter que se preocupar com isso, sim. E essa NR1, ela vai valer para todo tipo e todo porte de empresa. Se você tem uma empresa, como por exemplo, a gente sabe que uma boa parte também que nos ouve, dos nossos ouvintes, é representante comercial. Então, tem empresa de representação comercial e lá tem seus prepostos. Serve para eles também, né? Quer dizer, esses prepostos trabalham para o CNPJ, que é o CNPJ da sua representação. Você divide a sua comissão com eles, você remunera. Então, você é o responsável por eles. Isso pode gerar problema para as empresas também prestadoras de serviço. Então, a empresa grande, média, pequena, está todo mundo sujeito a essas novas normas. Né? Tá, e você trouxe também uma observação importante, porque você se coloca muito nesse lugar do lojista, porque enquanto empresário isso é uma empatia, né? Uhum. É muito comum você que é lojista contratar alguém ou ter alguém na sua loja e gostar que sejam compatíveis com você, mas você é o dono. Uhum. Então você é multitarefa. Né? E o fator... O teu colaborador não, né? Não, ele não tem essa obrigação de ser esse multitarefa. Por melhor que ele seja, por mais disponível que ele seja... Ele não tem que carregar a mesma carga que você tem, que é de gerenciar um negócio. Sim. Então, é importante isso também. O pepino é seu, meu amigo. Você é empresário, você resolveu ser empresário, o pepino é seu. Mas aqui, né, também, primeira pessoa que tem que se tratar, né, a primeira pessoa que tem que se cuidar é você que é dona. Uhum. Porque você também tem impacto. Duvido que você vá para a tua casa, vai jantar com a tua família e vai esquecer que você tem uma loja. E você vai esquecer dos problemas que a sua loja tem, que o teu negócio tem. Dos boletos que você tem que pagar amanhã. Exato. Então, transferir isso para o teu time não é saudável, porque eu duvido você falar para mim que é saudável para você também. Mas eu, estressado do jeito que eu tô, né, que eu sou, eu tenho aqui, claro que eu tenho você, né, que eu tenho um RH que vamos dizer, filtra as minhas decisões para passar para o time, né? Eu não acabo, de certa forma, contaminando alguém. Pode falar a verdade, você não vai ser penalizado. Tem testemunha aqui, ó. Jorjão tá ali quietinho, tá ouvindo. Você sabe que eu sou muito direta também, então tem coisas que eu não me importo muito de me posicionar. Prejudicar alguém, veja, né? Você tem liderança abaixo de você. Uhum. Você não faria isso... E eu estou falando, conhecendo o Beran. Você não faria isso se você não sentisse um ambiente seguro. Uhum. Então, se você não olhasse para o teu time e você soubesse que você está contando com gente ali, como você fala, os teus pilares, que vai morrer atirando junto com você, você não faria, porque você não sentiria seguro. Uhum. Aí você eu estou falando isso para quem também é dono e tem problema, como você falou, né? Só tem esse tipo de problema quem é dono, só tem esse problema quem é dono de autopeça ou motopeça.
você vira, implode, você desloca em outra coisa, você pode chegar na tua casa, você que é casado ou não, você vai descontar nos teus filhos, você vai descontar na tua esposa, você vai descontar em qualquer outro lugar. Mas por algum lugar vai sair. E é esse o problema. Às vezes você vira uma metralhadora de roleta russa. E atirando para todo quanto é lado. Isso pode respingar no teu time também. Isso pode não ser saudável. Mas você em si tem uma preocupação de para quem você fala. Eu tenho. E quando você sabe que você está ali estressado demais, você se isola, vira quase uma bomba relógio, né? Para depois tentar deslocar isso para algum lugar. Você vai jogar beach tênis, você vai fazer alguma outra coisa. Não, beach tênis não, tênis. Olha eu aqui ofendendo a masculinidade do meu chefe. Eu acho que esse momento a gente vai ter que editar, né? Mas assim, outras vias ali de válvula de escape para você deslocar toda a tensão, todo o estresse gerado. É importante para você também, que é dono, cuidar disso. Isso é uma forma de você cuidar de saúde mental também. Então, isso é importante. Agora, se você não tem, se do jeito que você tá, você sem filtro, você desconta isso no teu time ali de loja, ou se você que é representante tem outros repres, imagina, não é saudável um representante que ele rodou ali, fez um trabalho externo o dia inteiro, ele chega em casa 10, 11 horas da noite, ele tá ainda falando com o cliente e fazendo venda. Desligou a cabeça dessa pessoa? Não. Essa pessoa lá tem uma qualidade de vida? Pode não ter. Então, se você me permite até interromper o assunto aqui, mas já me entendo, né? A gente está indo para nossa 5ª temporada e esse é um assunto que eu tenho certeza que vai trazer muito benefício para a nossa audiência. Eu vou tentar usar o mesmo cerne e fazer o papel do diabo aqui, né? Do advogado do diabo. Eu sempre sou o provocativo, vamos assim dizer. Manda bala. Hoje a gente fala sobre algumas gerações, e essas gerações elas estão meio que flutuando aí no mercado de trabalho. Estão convivendo, né, Jorge? Exatamente. Como ela falou, o Baby Boomer com a geração Z e agora está entrando... E a gente tem o Baby Boomer, agora o X... a gente tem o Baby Boomer, nós temos o X, nós temos geração Z... O Jay-Z, né? Jay-Z, né? Os millennials, na verdade, por ordem, né? Baby Boomer, X, os Millennials, o Z, e agora tá entrando no mercado já Alpha. Todo mundo convivendo. Todo mundo convivendo. Virou uma selva... Uma selva, virou um perigo ali, né? E aí a gente começa a acompanhar isso de perto e ver que existem várias matérias que falam sobre a dificuldade de se lidar com algumas gerações. Em especial, eu não vou entrar aqui em detalhes, vou deixar isso para você. Vamos falar, geração Z. Vai. Geração Z e Alpha. São as que mais têm apresentado problema. Sobre essa questão da nova normativa, vamos assim dizer, ela acaba sempre trazendo um certo benefício maior para o funcionário propriamente dito do que para o empregador. Como a empresa ela pode se proteger, eu digo, porque você tem uma geração X hoje que ela está sendo mais valorizada e mais procurada no mercado. Que, inclusive, né, os movimentos, até complementando com isso, é muito comum você ver em plataformas como LinkedIn ou outras forms, algo assim, um movimento justamente de você recontratar um público mais velho por conta do comprometimento com o trabalho. É isso aí. E é sobre essa questão que eu entro, porque quando a gente começou a falar, olha, sobrecarga de trabalho sobre determinada função, isso é muito relativo, porque o geração X ele não consegue fazer só a parte dele. Ele faz a parte dele, a parte do outro, e ele está sempre crescendo exatamente porque essa é a mentalidade que ele adquiriu da geração que ele vem. Quando a gente vai falar sobre a Jay-Z, entre outras, a gente tem aquela questão comportamental. O sinal tocou, o horário deu, ele corre, larga a caneta e aí vai. E ao mesmo tempo, se ele receber uma certa cobrança da sua liderança direta, ele pode interpretar aquilo como um assédio. Se isso for levado à frente, como a empresa pode se defender? Você falou uma coisa interessante, Jorge, no sentido de como as gerações elas enxergam o trabalho. Sim. Aqui daria um outro podcast, eu adoraria falar sobre isso. Fácil. Muito assim, aí eu virei aqui munida de dados, você não tem ideia. Eu adoro, meu assunto, eu adoro, né? Sim. Mas é como que você falou, você cobrar o trabalho de alguém desde que você tenha muito definido o papel dela. Eu não vou chegar para o vendedor e falar assim, olha, vendedor, você tem que me entregar uma meta de X valor. Eu sei a capacidade, estou falando aqui numa realidade de GB, eu sei a capacidade daquela região.
eu tenho ferramenta para ele trabalhar, eu tenho um supervisor na rua para ele trabalhar, eu tenho um sistema para ele trabalhar. No tem caso, todos os eu tenho né, tudo para falar que ele tem. E ele foi contratado para fazer aquilo. Eu tenho um descritivo de atividade dele que ele tem que me entregar aquilo. Então, vamos supor, se você chega até mim, sou do RH, eu trabalho com uma geração Z. Eu tenho uma Z fora da curva no departamento, né? Que ela trabalha, mas vamos supor, é extremamente ansioso. Então, a maneira como essas gerações enxergam o trabalho, né? Eu posso culpar a minha geração aqui como um reflexo não tão positivo de efeito e consequência que se leva do milênios a respeito do trabalho que... Você é uma milênio. Eu sou uma milênio. Que o Z olha e fala assim, não quero essa vida para mim. Sim. Inclusive, é uma matéria, existem matérias que falam a respeito que essa geração, elas preferem não receber nenhum tipo de promoção ou cargos não de querem desafio. Liderança, porque consomem a vida. Exato. Então, olha como a pessoa entende o trabalho. Sim. Então, é diferente quando eu falo de cobrar o trabalho. E aí a minha questão é, quando a gente vê essa normativa sendo estabelecida, né, ela não vai acabar de alguma forma trazendo... Facilitando, muito, você diz? Muito. Meio que aflorando, né, o sentimento daquilo que a gente vai chamar agora das minorias e se utilizarem disso para, de repente, requerer do empresário algum direito que ela não tenha. Boa pergunta. Sim, uma excelente pergunta. Inclusive, é se levantado isso até mesmo para essas normativas novas que vem aplicando. Como é que vai se mapear esse tipo de Exato. risco e eu posso me precaver? Isso. Se eu te falar que hoje, e eu escutei isso de uma própria pessoa que está junto com a fiscalização, não tem um mapeamento pré-definido. Tá. Volto a dizer, a polêmica ainda é uma avaliação subjetiva. Não tem, porque vai depender do quê? A pessoa vai ver o ambiente, a pessoa ela vai entrevistar, vai conversar com o funcionário, ver sobre os regulamentos da empresa, como é que ela se aplica, como é que a organização funciona, para ver se é benéfico ou não benéfico aquele cenário. Agora, como é que eu me precavenho? Disso que eu falei. Uma gestão não tóxica, isso é importante. Se você está cobrando, você não pode dar uma meta que não é alcançável. Se você tiver que rever, a gente já fizemos isso. Rever algum tipo de meta, porque sabe que vai alcançar ou não vai alcançar. Isso é um dos pontos. O excesso de hora de trabalho, aquilo que você falou, deu a hora, bate ponto, vai embora. Cai entre nós. Aqui eu devolvendo a polêmica. Essa pessoa está errada? Não. Não, ela é contratada para trabalhar. Perante perante aquilo que seriam os direitos, né? Isso. Agora, se a gente falar de valores, aquela pessoa a enxergar o valor no trabalho, a pessoa ela ser comprometida com a entrega dela, você ficar esporadicamente em alguns momentos, né? Então, que hoje se tem e se pode fazer banco de horas, você fazer compensação, isso tudo é possível. Mas você tem essa flexibilidade na tua loja para poder fazer esse tipo de coisa? Não. Dificilmente. Não é que não, né? E esse é um ponto a ser... É o ponto... Então, assim, puxar para os dois lados você olhar e se precaver de todos esses lados. Olha, eu ofereço esse ambiente. E a pessoa que justifica isso de acordo com a percepção dela, ela não tem tanto argumento para poder falar que aquilo é perspicaz ou não. Então, você se prevenir dessas vias. Então, a tua liderança, a tua carga horária... definir muito claro os papéis que você tem ali dentro. Você não ter tipo de discriminação. Isso é importante, tá? Porque é uma coisa que a gente vê comum. Por cor. Muita gente trabalha com parente. E aí você contrata uma pessoa externa para trabalhar na loja. Aí tem as regalias e as preferências. Sexo. Tem cara que prefere trabalhar só com homem e não valoriza a mulher, não paga igual, né, na mesma função. Esse é o problema. Você pode ter, sim, ali um tipo de trabalho exercido que você prefere por uma característica masculina. Isso não está errado. E, às vezes, até o público. Vamos colocar aqui. Balconista, para atender, que tem conhecimento mecânico, técnico, que pode ajudar ali o cliente final, que é o mecânico, o consumidor final, para poder sugerir alguma peça ou atender ele sobre alguma... O homem tem mais afinidade com essa tarefa. Então, claro. não é mais discriminação tem sobre muitas o mulheres emprego. vindo aí, né? Tem um movimento no mercado, inclusive, a AMA, né? Que eu, inclusive, recomendo que vocês conheçam. Só digitar lá, AMMA, AMA, com 2 M's. Dá uma olhada no trabalho que essa mulherada está fazendo. Você que é mulher, principalmente. Inclusive, eles têm uma busca de rede de dados sobre técnico no mercado que a gente é cadastrado, inclusive. Sim, sim. Quando ela veio aqui fazer o podcast, a gente se cadastrou. Uhum. Então, assim, é uma discriminação? Não, é um movimento natural do mercado sobre um segmento. Agora, se você tem como eu adiantei aqui, 2 pessoas dentro da loja, 2, 3,
que um recebe diferente por conta de preferência, você tem um problema. Tem um problema. E aí, esse problema você tem, de fato, ele tá ali. Agora, assédio sexual, quando a gente fala, principalmente com mulheres, você tem outro problema. Então, assim, tem coisa que você sabe como prevenir e o que não fazer para que você não seja, de fato, atuado. Tem coisa que você tem como favorecer a diminuição daquele ambiente de estresse. Então, vamos supor, você faz algum tipo de ação ali com a tua loja, sei lá, que seja data comemorativa, que você valorize o teu funcionário. Então, isso é escrita? É obrigatório de lei? Não. Mas aquilo você vai valorizar aquele trabalho? Vai. A pessoa vai se sentir bem em fazer parte da tua loja? Vai. Então, são ações pequenas, e aí eu digo, Que humanizadas. Grandes benefícios. Inclusive de produtividade, porque a gente está falando aí de retenção. E aí de pertencimento. Isso é estudo, gente, de mercado. Que o Jorge trouxe aqui como polêmica, abre um outro podcast aqui para a gente falar a respeito sobre geração. Mas o senso de pertencimento da loja vira diferente. A produtividade daquela pessoa, porque ela está ali de fato vinculada a você, e a cultura da loja, volto a dizer, você pode ter, vou trabalhar você e mais uma pessoa, tem uma cultura. A ponto, né, sem querer, mas te elogiando aqui publicamente já, né? Você, desde a tua vinda para cá, a qualificação do nosso time, de maneira geral, foi para um outro patamar. A ponto de a gente se tornar tipo um aquário de peixe, onde concorrentes vêm pescar profissionais prontos, porque sabem que as pessoas aqui são desenvolvidas, são valorizadas e são escolhidas, são selecionadas. E depois de um tempo de casa, as pessoas têm um valor, porque elas já estão prontas. Então é mais fácil um mau concorrente vir aqui, que é um aquário cheio de peixinho gordo e desenvolvido, do que pegar um girino e desenvolver esse peixe, né? Então, outro fator que você trouxe importante, você desenvolver a pessoa. Então, você contrata alguém para poder trabalhar na tua loja e você fala para a pessoa se virar. Faz isso com uma geração que já é ansiosa. E aqui não é nem crítica, nem discriminação. É comprovado isso. A geração Z, a geração alfa, é uma geração mais ansiosa. Faz parte aí da geração. Com a nível de tensão daquela pessoa de ansiedade, ela vai subir. Agora, se você contrata fulano de tal, Joãozinho que vai te ensinar, vai te treinar e vai te desenvolver para você trabalhar aqui, você tem claro quem é a pessoa que vai ser responsável pelo treinamento, o que ela vai desempenhar ali, o que ela vai ter que fazer de atividade. Então, isso está claro para ela. Acúmulo de função que a gente enxerga como produtividade, ou uma pessoa que tem um senso de pertencimento com a empresa, são coisas diferentes. Então, um faz tudo, cá entre nós não faz nada. Depende do contexto, foi como eu falei. Hoje, se a gente aplica aquilo que você trouxe, né, e agradeço a colocação, é importante você mapear para você ter as pessoas no lugar certo. Ou se você precisa de alguém mais capacitado ou competente para aquilo. Isso, Beirão, é efeito cascata das lideranças. É isso que compete. Então, aquilo, né? Aqui foi esse trabalho feito. Você mapeia as áreas. Você vê as atividades. Ter gente que faz uma coisa que é dessa área, mas também faz, por favor, outra de outra área. Opa, peraí. Se aquela pessoa está fazendo alguma coisa de outra área, ela não está encobertando alguma pessoa que, de repente, não está entregando? E você não está sobrecarregando alguém? Vamos ajustar. Olha, faz isso, teu papel é de fazer isso, faz isso aqui. Você faz aquilo. Né? Mas é importante ter alguém que desempenha ali multitarefas. Sim, é importante você ter backup, que na ausência de um, você tem o outro para cobrir. Você aumenta a tua produtividade. Isso é excelente, mas desde que você mapeie isso também. Então, mas aí, de novo, eu volto. Claro que eu te entendo, eu reconheço o resultado que o teu trabalho trouxe aqui, mas é uma loja, de novo, às vezes é uma eu-presa. Né? Tem casos aí de eu-presa, é um cara só lá trabalhando, eu-presário, né? Não é um empresário. E tudo bem, esse aí está resolvido, é só ele não vai entrar com uma reclamação trabalhista contra ele mesmo. Mas ele pode contrair uma doença psicológica, ter um burnout, eventualmente uma depressão e morrer por conta disso. Pode. Né? Mas, você desenvolve crise de pânico, você desenvolve... Né? Então, o ranking de afastamento é depressão. O pico, na verdade, maior ali, o top 1 é a ansiedade. Desce para depressão.
Aí existe aquela depressão crônica, que aí é um quadro, é um transtorno já instalado na pessoa. Ela tem um quadro de depressão crônica. Então, ela tem que tratar do quadro de humor dela, de fato, e consequentemente. E aí, abaixo, você tem quadro de tensão, de estresse excessiva. Isso é o quê? É uma tradução de burnout. É isso, um quadro de tensão excessiva. E aí, o funcionamento de um lojista, de uma loja que tem poucos funcionários, você tem que olhar para você primeiro, você tem que se cuidar. Senão quem adoece é você. Se não for já doente. Se você já não tem quadro de insônia, vai se identificando aí. Você não dorme direito, você não se alimenta direito. Parece que em 2, 3 anos você envelheceu 5, 6 anos. Depende de remédio para conseguir se concentrar, às vezes, para conseguir trabalhar, para você conseguir dormir. Você vive estressado, então com certeza vai respingar ali sobre alguém. Então você vai gerar ali algum tipo de tensão dentro da loja. Se você é aquele tipo de cara que você chega na loja, todo mundo parece que entra a loja ela fica num silêncio, o que todo mundo fica tenso. Cara, quem está gerando atenção na tua loja é você. Quem precisa de cuidado é você. Né? E principalmente para homem, falar de terapia é um tabu. Né? Aí vem as gerações falando aqui. Agora eu vou preconceito, né? Vou ter que cutucar a geração X aqui e a Baby Boomer. É cara frouxa. Entendeu? É mulherzinha, né? Tem outros termos que a gente não vou usar aqui. Porque cuidado que você pode ser processado numa dessa. Pois bem, por discriminação. Então, assim, o cara cuidar da saúde mental dele já é um tabu. Você tem que cuidar, precisa, porque não tá fácil. Veja, isso foi um estudo. Eu estava no colégio, quando foi dito que na época, acho que até os anos 2000, antes de virar o milênio, né, digamos assim. A doença do século era crack, era droga, era alguma coisa assim. E isso já há 60 anos atrás, a projeção da geração futura já era a doença emocional. Já era um quadro de transtorno mental. E isso é um processo de adoecimento em massa. A gente está falando de uma sociedade doente. Falar que você vai... evita contratar alguém que não tem... Cara, primeiro que isso é discriminação. Sim. Segundo, eu duvido você conseguir. Que não tem o quê? Que tem algum tipo de transtorno, que a pessoa não tem algum quadro ansioso. Doença psicossomática, propriamente dita. Psicossomática, falando, que a pessoa... Duvido você conseguir alguém que não tenha algum prejuízo nesse sentido. Usando aqui até da parte, eu não sei quantas perguntas mais você tem aí, mas eu sei que o nosso tempo está chegando. E eu vou fazer uma outra pergunta provocativa que ela está muito atual, né? E se não der para a gente falar sobre isso agora, a gente deixa para a próxima. Lá no estado da Bahia, eu estou com a minuta do processo, eu tenho a matéria referente aqui, está tudo aqui na minha mão. Mas o título diz assim, ó, mulher processa empresa por não ter licença maternidade para cuidar do seu bebê reborn. Então a gente começa a ver o seguinte... Eu posso dizer que aí o quadro de uma sociedade doente. Exatamente. E aí, como o empresário pode se proteger disso? Como o RH de uma empresa? Porque aqui nós estamos falando para varejo e fabricantes. E também os nossos colegas distribuidores. Nós nunca tivemos, graças a Deus, nem teremos no caso dele. Mas eu mandaria se fuder, literalmente. Vai você, teu bebê reborn pra PQP, vai se tacar. Mas aí seria um segundo processo, né? Assédio. Porque na petição... sabe o que é bom desses bebês reborn, Jorge? É bom que essas pessoas não vão procriar, porque elas têm seus bebês reborn, então elas não vão ter um filho natural. Mas ela vai pedir licença maternidade. Que é muito melhor para... Imagina, 4 meses afastado. Mas o problema, Beira, é exatamente essa, que parece uma questão de brincadeira, mas isso é real. É sério, é real. Isso está na lei, está sendo tramitado, isso tem uma minuta, uma petição, e infelizmente a gente quando olha por esse lado de tentar proteger ambos os lados... Mas se o juiz tiver o mínimo de consciência, ele vai mandar todo mundo pro inferno aí, né? Pois é. São cenas do próximo capítulo. Eu vou até perguntar, esse processo já foi finalizado? Teve causa ganha? Ainda não, mas ele tem minuta, então assim, já entrou-se, né, em processo de julgamento. Uma vez que ele já existe, na minha forma leiga de se entender... Significa que é possível recorrer a possível, a favor. Exatamente. Entendo a sua colocação. Mas isso aí. Vamos supor, aí onde vem, de novo, essas empresas mais especializadas também, que existe uma equipe multidisciplinar para poder avaliar. Então, um médico, e quando você fala de uma gestação ou de uma licença maternidade, minimamente tem que ter ali um outro fator de vida. Sim.
Aqui eu não estou falando sobre estar certo ou estar errado, mas Sim. você tem que avaliar a qualidade seguinte. Essa mulher entra em licença maternidade porque ela foi cuidar de uma criança, ou, exemplo, também é um motivo de licença maternidade, um caso de adoção. Existe uma licença para você cuidar de uma outra vida. Tudo bem, claro. Entende? Agora, então, o que assim, nós estamos observando, que eu estou acompanhando de perto, existem algumas outras saídas que é o seguinte, ela pleiteia, né, junto a essa condição, que ela foi discriminada, que falaram para ela procurar psiquiatra, que ela estava desestabelecida. Sabe qual é o outro tópico que você pode puxar aí que é polêmico e pode ser gerado? Bullying. Bullying, exatamente. Então, eu acho que é a segunda então, mão. de repente, não é o bebê reborn Sim, que está em caso aí. É sobre o bullying e, de repente, possível trauma que ela pode alegar a partir disso. Mas essa pessoa, essa reclamante, ela é uma doente mental. Então, mas, por enquanto, a gente não pode definir isso, Verano. Vamos pular aqui. Assunto polêmico, vamos voltar para o nosso tema aqui, então, Stephanie. É um fator, de fato, que é polêmico e é novidade isso. Por isso que eu falei, quando você busca exatidão, e aí isso está acontecendo entre os RHs, né? Questionar o ministério quando você está surgindo curso, certificação de uma porrada de coisa, mas quando você vai entrar a fundo mesmo, então eu quero de forma regra clara, conduta, normativa, regulamento, como eu tenho, o cara de um risco ocupacional, por exemplo, se o cara for fazer o manuseio daquela máquina e não tiver um mínimo de proteção, ele vai perder o dedo. Isso é um fato. Eu consigo ver o risco e qual é o tipo de ação que eu tenho que prevenir dele. Um fator desse. E aí os RHs estão questionando, os médicos do trabalho estão questionando o Ministério a respeito disso. O que uma fiscalização vai bater na empresa e vai, de fato, olhar para fazer de um mapeamento que vai gerar risco? Ainda é subjetivo. Ainda depende. Existem várias metodologias de avaliação. E eu, como um cara prático, Stephanie, eu fico pensando assim, um ouvinte aí que porventura seja uma oficina mecânica. Então, chega de manhã o João, que é um assistente, é um mecânico ajudante, né, ou é um estagiário, ele alega que ele não veio trabalhar, que ele está cuidando do bebê reborn que ele teve. Eu tenho certeza que esse mecânico vai pegar o dia seguinte, vai encher o dedo de graxa e vai pegar o pescoço dele, vai apertar e vai falar, amigo, que bebê reborn, você vai se fuder. Eu acho que é assim, mas tem que... E veja, nós estamos lidando, o nosso ouvinte aí é um cara que está cheio de problema, ele tem carro para entregar, ele tem balcão para atender. Que o Jorge entra com uma questão dessa aí, eu acho que assim, vai ser quase impossível acontecer um negócio desse, porque aqui na GB eu já ficaria puto, eu fico imaginando numa oficina mecânica, numa autopeça. Mim, não é impossível. Mas se existe, é um fato. Mas eu sei que você vai cuidar disso e não vai chegar em mim esse problema, para que eu não tenha problema, que eu não seja preso. Né? Eu estava pensando em ter um filhinho. Verão, eu acho que para eu ser mãe é importante para mim. Não, vai se danar. Você não vai acontecer, você é muito prática. Você é muito prática para isso, Stephanie. Mas então, o que eu queria fazer é o seguinte, tinha programado aqui, mas o Jorge já alertou que nós estamos no tempo aí. Né? Vocês estão percebendo, né? Você aí, ouvinte, está percebendo que a gente mudou de nível depois da vinda da Stephanie para cá, depois da gente ter um RH realmente funcional e tem sido útil e prazeroso para todo o nosso time, né? Não só para mim como empresário. E aí é o seguinte, né? Falar um pouco de você, Stephanie. Você veio de uma grande empresa, né? Eu queria que você contasse um pouco a respeito da tua carreira até você chegar aqui na GB. Que você deu um pulo para baixo quando veio para cá, porque você trabalhava numa empresa maior. Sim, né? Eu trabalhei em multinacionais, né? E como RH, como consultoria, que a gente falava de business partners, então era como BP. Aí vem as percepções, né? Eu não acredito que eu tenha reduzido, mas que eu tenha ganhado, né? Claro que é um desafio no sentido de você veio para uma empresa familiar, aquilo que você falou pode ter melhorado, mas meu olhar é muito crítico, né? Eu sou uma pessoa que minha régua é um pouco alta. Eu vejo muito trabalho ainda a ser feito pela GB. Eu vejo muita coisa para a gente melhorar aqui ainda, né? Então, eu penso na qualidade de vida que eu posso oferecer para o nosso colaborador de trabalhar aqui. Ele tem que estar feliz em trabalhar aqui. Aí vem das culturas que eu tive. A pessoa tem que estar contente de trabalhar lá, independente da geração que ele veio. Tem coisa que é deslocamento. Quando a gente fala de geração, né, entrando um pouco do... É provocativo, mas eu adoraria falar mais sobre isso.
Uma geração Z ou geração alfa, isso eu estou falando disso tudo em massa. São gerações que geralmente não geram mais vínculo. São gerações que têm dificuldade de criar vínculo. Isso não tem nada a ver só com a cultura da empresa. A gente está falando sobre um comportamento de uma geração. Isso é um problema da empresa? É um problema a partir do momento que ela não produz, que ela não está contigo. Mas é um problema que a empresa está causando para aquela geração? Não. Porque ela, por natureza, tem uma dificuldade de criar vínculo. Aí, gente, aqui o assunto é longo. Não quero entrar aqui. Mas do restante você tem que criar vínculo com as pessoas que trabalham aqui. Elas têm que estar felizes de trabalhar aqui. Apesar dos desafios que são recorrentes, né? Então, eu vim muito dessa cultura quando eu achei a GB. Um dos motivos... muito bom você trabalhar numa multinacional. É fantástico. Porque geralmente você tem... Geralmente, uma série de benefícios. Não só de benefício, mas você tem processo... Você chega para tocar a coisa. Já porque ela os já processos existe. implementados, né? Exato. Então, ela já existe. Aquela cultura do gestor estar preocupado com... quem ele vai desenvolver, se a pessoa está performando ou não está, o que você pode... É uma delícia você ter isso, é fantástico. Que é a realidade brasileira, né, em sua maior parte? Não. Então, assim, de certa forma, estava sendo criada um pouco numa bolha ali, né? Porque a realidade ela é minúscula perto dos negócios que se tem hoje de uma indústria brasileira. Então, vir para a GB foi um desafio profissional e pessoal. Então, não tem como eu trazer ali o mundo encantado e querer encaixar numa realidade que a gente sabe que era outra, né? E que está sendo construída, está sendo profissionalizada. Então, primeiro, eu vejo que eu consigo mostrar meu potencial de forma muito mais rápida. Eu tenho espaço para trabalhar. Outra coisa que eu acho isso crucial, dependendo de como é que for, independente de gerações. Eu tenho espaço, eu tenho autonomia para mostrar meu trabalho. Então, bato na tua porta, eu vou lá e falo assim, olha, estou com tal ideia, isso, aquilo. Eu posso discordar de você. Né? Então, eu tenho esse ambiente favorável para isso também, né? Com muito respeito, com muito cuidado, ponto de vista mostrado. Então, existe esse espaço para ser desenvolvido também. E aí, você olhar para uma empresa que se importa, que é humanizada... E aí, gente, aqui eu tenho que trazer... Não é rasgando elogio para a GB. Eu não trocaria de uma multinacional de outra empresa se eu não olhasse como oportunidade de manter os valores que eu entendo enquanto trabalho. E a GB tem um olhar preocupado com quem ela tem aqui. Então, é uma gestão mais humanizada. A gente se preocupa com a nossa equipe. Eu me preocupo com quem vai entrar aqui. Eu vejo que essa preocupação ela é recorrente com a liderança. E isso é cultura. Também. Apesar de a gente precisar de resultado, apesar de a gente precisar de... É desafiador? Sim. Eu brinco que a GB não é para amadores e não é mesmo. É desafiador o cenário, com toda certeza. Mas a gente é preocupado com as pessoas. Isso faz a diferença também. Então, eu melhorar um benefício de um funcionário, na medida que pode. Eu quero melhorar porque eu quero ele estar feliz aqui, etc. Então, dentro da minha trajetória, eu melhorava a carreira dos outros, eu melhorava o desempenho de alguém, a gente conseguia destacar alguém que estava com dificuldade de se posicionar, e era uma delícia fazer isso. Alguém que você vê o potencial daquela pessoa, eu acho que de forma idealizada de alguém que trabalha com RH, com desenvolvimento humano, eu quero pegar aquela pessoa, eu quero potencializar o máximo que ela pode ser. Né? E, gente, isso custa para a pessoa. Não é gostoso evoluir. Estou falando com uma pessoa que está constantemente com esse tipo de tensão. Você não para de evoluir, né? Não para. Agora mesmo você está fazendo uma pós, né? Eu estou concluindo a minha pós aí, estou entregando, apresentando semana que vem minha monografia. Então, assim, você não para de evoluir, porque eu desejo evoluir. Tem outras gerações que não querem se desgastar com isso, querem se desgastar com outras coisas. A prioridade de vida é outras coisas. E tem outras que não. Então, isso é muito, muito... hoje discutível para falar sobre isso, né? Então, vir para a GB, para mim, não foi um downgrade de carreira. Talvez a respeito do nível ali de empresas nas quais eu já trabalhei, mas de você mostrar um trabalho. Aí envolve um propósito de vida, você ficar feliz de você conseguir contribuir e melhorar e potencializar aquilo que a GB já é. Então, não teve downgrade nenhum. Para mim, eu só ganhei. Né? Eu ganhei o espaço de me desenvolver. Claro, extremamente desafiador. Desafio, ele não falta. Mas eu olho para o ser humano, e aí eu estou falando enquanto psicóloga, se a gente se estagna, eu acho que inclusive aqui é uma cutucadinha, assim, né? De gerações, não vou entrar aqui em polêmicas a respeito disso, mas adoraria. Se você não provoca uma crise de tensão para a sua evolução, você foge do potencial que é o ser humano. A gente precisa de uma crise para evoluir. E aí eu estou falando fase da vida, estou falando de se você sai de criança para um adolescente, para um adulto, para uma fase de velhice, o que for, você vai entrar em crise, porque a vida ela te exige isso.
Então é por isso que você gostou da GB. Aqui Também, a gente tá, só vive em tem crise. crise nessa porra. Então, assim, é favorável? Fala, Jorge. Ela gosta de desafios. Gosto de desafio, mas eu gosto de potencializar o melhor que se tem no meio do desafio, né? E eu acredito no ser humano dessa maneira. E a GB, ela te favorece para isso também, né? É gostoso? Nem sempre. Mas quando você olha, você fala, putz, você fica feliz quando alguém alcança o resultado. Aquilo não foi diretamente seu. Mas você olha, você fala, eu contribuí ali com um pouquinho, que seja com um questionamento, com uma pergunta. E se for dessa maneira, e se for daqui... Você favorece esse campo de evolução no meio de tensão, volto a dizer. Mas isso é o ser humano. O ser humano ele é evolutivo, ele nunca vai parar com isso. Se você para de querer ter tensão na vida, você morre. Internamente você morre. Aí vem tudo que você imaginar aí de quadros possíveis, né? Porque a gente tem que evoluir. Não é opcional. A vida não para porque a gente quer se estagnar ou quer chorar pelas próprias lamentações. A vida ela continua acontecendo. Eu vou te desafiar, por falar em desafio, você já está desafiada. Depois nós vamos marcar um episódio com ela, Jorge, para falar sobre gerações, que eu acho que é um tema que interessa a todo mundo, porque boa parte dos nossos ouvintes aí ou são pais, ou são baby filhos, boomer. né? Tem um monte de baby boomer aí Geração de plantão, X. um monte deles, todo mundo convivendo na mesma panela, né? Loucura. É panela de pressão pura. E aí nós vamos marcar um episódio, sim. Eu super topo. Né? Esse aqui a gente já tem que ir finalizando, né, Jorge? É isso aí. E, pessoal, eu queria dar um toque para vocês. Se vocês acharam que esse conteúdo aqui fez sentido para você, que pode te ajudar de alguma forma, com certeza você tem um colega teu aí que você possa compartilhar e que você possa estender esse conteúdo a eles, né? Então, eu queria pedir para vocês, coisa que a gente nunca pede aqui, mas eu queria pedir para vocês nos seguirem aí no YouTube, se inscreverem no nosso canal, né? Fazerem seus comentários, a gente tem o maior prazer em responder todos eles. E também bacana, se você usar, o Jorge disse que pouca gente usa, mas eu acho que não é tão pouca gente assim. Se você nos ouve pelo Spotify, vá lá, dê aqueles famosos 3 pontinhos, lá você dá um toque ali, aparece a nossa qualificação, e aí se você puder, dá as estrelas que você quiser, desde que sejam 5, a gente aceita. As que você quiser, Exato. desde que sejam 5. Exato. E siga-nos aí também no Instagram, a gente tem aí o Automotivamente Pod, né, que é o nosso ATMcast, e temos GB Autopeças _GB. Então, se você quiser fazer algum contato com a gente, você é sempre muito bem-vindo, e saiba, né, você como varejo, que nós somos uma empresa, novamente, certificada, né, pelo 5 Peças, como empresa amiga do varejo. Jorge colocou aqui para a gente, esse aí é o selo. A gente tem um prazer muito grande, até porque, pelo que me consta, nós somos uma das únicas empresas do Brasil que temos esse selo. Aqui no Sudeste, para você ter uma ideia, só nós temos, é mole? Porque todo mundo vende para todo mundo, e também isso é assunto para outro episódio, e nós vamos levar muito longe se for entrar nessa seara, né, Jorge? Então, mas a gente deixa aqui nosso agradecimento, né, Beran? A Stephanie, que claro, nos abrilhantou aí com esse episódio, trazendo um pouco mais de cultura e conhecimento para a nossa audiência. E o nosso tempo já está estourado. Primeiro episódio da 5ª temporada, e vem muita coisa boa por aí. Opa! Então, fiquem com a gente. Se puder falar, agradeço muito pelo convite. Claro. Fiquei muito lisonjeada, claro, né? É um grande prazer. E se você, de repente, tem interesse em trabalhar com a gente, eu falei um pouco aqui, vendi um pouco o peixe da GB. A gente tem no nosso site a parte de trabalho conosco. Lá a gente coloca as nossas vagas, a gente divulga. Vem, conversa. Se surgir alguma dúvida, eu acredito que o grande porta-voz aí de tudo é o Beran. Eu vou ter maior prazer aí, se alguém tiver alguma dúvida em específico, eu respondo através dele, ele repassa, mas eu também estou à disposição aí. Né? Eu vejo isso muito do Beran, sobre querer ser solícito com o nosso cliente. Se essa é uma via também de eu ser útil para você de alguma maneira, eu me coloco total à disposição também. Estou aqui para isso. Obrigado, Stephanie. Obrigado pela tua presença. Gostei muito do conteúdo. E até o Jorge gostou, a carinha que ele tá lá. Até ele gostou. Quero ver no de gerações, que ele vai ser polêmico. Legal, gente. Agradeço muito vocês pelo tempo e espero que tenha sido útil. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.